Bom, a gente vai começar agora um novo assunto. É um assunto que, na verdade, eu vou me atrever a fazer uma releitura de uma palestra já proferida por uma pessoa que eu tenho grande apreço, que é o Haroldo Dutra Dias, né? Então, é uma palestra que ele chamou como Sistemas, uma nova forma de solidariedade. Essa palestra eu achei ela muito interessante porque ela percorre por uma explicação da física, desde a época helênica até a contemporaneidade, né, modelo atômico de Niels Bohr, só que ele traça um paralelo, ele integra outros ramos, né? Então, sempre isso daí à luz de Marcos, um excerto de Marcos, né, que a gente vai traçar, e outros aspectos da moral humana, né, que são tão peculiares aí, acredito, pelos temas tratados pelo Haroldo. Né? Então, eu vou enveredar por esse caminho que ele já traçou e tentar realmente fazer aí uma nova abordagem. Espero que isso daqui ele contribua de alguma maneira aí como complemento àquilo que ele já explanou de uma maneira assim brilhante. Então, realmente eu vou me atrever a fazer aí uma releitura desse caminho que o Haroldo já trilhou para nós aí, não é? Então, sob o viés, digamos, da moral humana, né? Como é que se acendeu, como é que houve esse desprender, né, que a gente busca tanto do egoísmo para tentar alçar aí realmente uma comunhão solidária entre todos os seres aqui do nosso planeta. Então a gente vai começar com uma frase de Nelson Rodrigues: é preciso ser um gênio para observar o óbvio. Ao colocar essa frase, a gente vê que os nossos raciocínios, a nossa mentalidade, às vezes ela está muito cristalizada, a gente está muito condicionado aos hábitos, a gente está muito preso a paradigmas. Então, aquela simplicidade que a vida se constitui, que à luz dessa frase aí, ela se constituiria como algo óbvio, para a gente não fica tão óbvio e a gente perde, digamos assim, a essência. A gente fica cristalizado em determinados padrões, né, em determinados paradigmas. Então, esse estudo, esse viés, ele se erige aí, no caso, por Marcos, né? O que a gente tem lá em Marcos? Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Deus é um. Então, quando foi feita essa leitura e se erigiu o estudo, né, a interpretação a respeito disso, no primeiro momento se ateve à questão do monoteísmo. Então, nessa viagem que a gente se pretende a mostrar aqui, a gente vai ver que é um pouco além disso, que não é uma questão de um Deus único, mas esse Deus, que ele não é aí no caso o artigo indefinido, né, mas o numeral, ele é um. Então, esse um é aquilo que, à luz daquilo que a gente já tratou lá na teosofia, é algo mais integrado, né? Seria o retorno à mônada, sob um ângulo aí da teosofia, obviamente, né? Então, não é algo assim atrelado ao monoteísmo, mas sim a uma integração de todos os seres. Então, é ao longo dessa viagem que a gente vai se propor a mostrar isso, né? Não mais essa visão do monoteísmo, mas com relação a um princípio da unidade, algo mais integrador. Então, para começar esse raciocínio, a gente vai falar a respeito da matéria. A gente vai trilhar, no caso, o campo físico, mas depois, mais à frente, a gente vai ver que se constrói todo um pensamento e ele se integra, né? Mas é interessante esse trilhar do caminho físico para que a gente consiga depois atingir uma propositura aí do campo moral, que é o maior propósito realmente, né? Mesmo à luz desse excerto aí que a gente trouxe
de Marcos. Então, o que é matéria no primeiro momento? Né? Matéria, quando a gente bate na mesa aqui, né, é algo sólido, algo que a gente possa ver, algo que a gente possa cheirar, ouvir, né? Então, no primeiro momento, matéria seria isso. Então, esse trilhar que a gente vai fazer é sob um ângulo de visão de um livro, né? Esse aqui, Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, né? À luz do que foi passado pelo André Luiz, e tem um prefácio de Emmanuel que justamente retrata essa historicidade, essa parte histórica da física. Não é? Isso daqui ele foi de 1954, né? Pedro Leopoldo, em 1954. Então, ele vai traçar justamente o que seria, num primeiro momento, o que seria o entendimento desde da civilização, digamos, pré-helênica, né? A visão antes de Cristo, né? Do que seria o átomo, até o momento atual, não é? Então, ele vai desde Leucipo, mentor de Demócrito, não é? Que todas as coisas eram compostas por átomos, né? Mas o que são átomos? Eles não sabiam que eram átomos, mas eles sabiam, pelo menos deduziam, né, que toda a matéria é formada por átomos, né? O que seriam átomos, né? Pequenas bolinhas, pequenas estruturas nos quais tudo aquilo que é composto por matéria seria formado. Até que esse assunto, depois, bem mais à frente, se a gente der um salto aí de quase 2000 anos à frente, né, e for tratar aí daquilo que Dalton começou a passar, que seria um modelo atômico, né, ele falou, não, matéria, realmente, ela é formada por pequenos corpúsculos. Retomou a ideia lá do antes de Cristo, né? E Dalton foi um físico, né? Químico e professor. Então, esse conceito de átomo, se a gente pegar uma série de laranjas, uma série de bolinhas de gude e colocar em cima da mesa, a gente vai ver que há espaço entre elas, né? Então, ele, no primeiro momento, determinou, vislumbrou, detectou que as estruturas elas seriam por meio desses corpúsculos, mas até então não saberia descrever o que seriam esses corpúsculos, né? Até que mais à frente, um outro contemporâneo de Dalton, William Crookes, ele estuda isso daí que seriam os raios catódicos, né? Ele vê que a matéria ela se propaga. Então, dentro de um tubo, né, um tubo fechado, ele começa a fazer experimentos, e esse tubo fechado depois é aquilo que a gente vai entender aí como o surgimento da televisão, né? Aquelas TVs de tubo, aquelas TVs antigas. Então, esse tubo de raios catódicos, ele vê que a matéria dentro desse tubo ela se propaga. Então, aquele primeiro conceito de que a matéria ela era algo, não palpável, algo físico, matéria é tudo aquilo que a gente pega, pode visualizar, ela já tem aí um ângulo de visão um pouco diferente, né? Ele vê, então, que dentro desse tubo a matéria ela se irradia. Tanto é que ela se irradia que depois, né, a projeção dela a gente consegue ver as imagens, foi aquilo que deu origem aí à televisão. Esse Röntgen, ele vai um pouco mais além de Crookes, né? Ele, diferente de Crookes, que deixou dentro de um tubo fechado, ele abre esse tubo, né? Ele abre esse tubo, vê que há aquela emanação, aquela radiação, né, dessa matéria, essa matéria que ela não é mais
assim tão física quanto a gente imaginava. E aí ele coloca a mão, né? Naquele corajoso, o Röntgen, né? Coloca a mão lá na frente e ele vê que num anteparo, aquela matéria que se propagava, ele conseguiu ver os ossos dele. E aí se originou aquilo que a gente chama aí como o raio-x, né? Depois, mais para frente, outros estudiosos, lembrando que essa sequência que a gente está dando, ela está tudo naquele prefácio de Emmanuel, né? Nos Caminhos da Mediunidade, como a gente já viu, tá? Ele vai dando esse permear aí dessa escalada, que no primeiro momento a matéria seria algo palpável, algo físico, e a gente vê que a visão ela não é jamais arraigada tanto nesse sentido, né? Então, Henry Becquerel, Henry Becquerel, Casalcuri, Rutherford, né? Eles já começam a fazer outros estudos e veem que a matéria, de um modo geral, ela se propaga. Eles vão pegar determinados elementos, apenas para os físicos que estejam nos ouvindo, eu não sou físico. Essa abordagem, eu acredito que ela seja construtiva no intento da gente trilhar essa viagem para verificar que a matéria hoje ela não está tanto nesse contexto, né, como algo sólido, e a propositura aí que o Haroldo fez desse trilhar, que depois vai ser tão brilhante, a gente vai ver como ele faz esse desfecho em relação ao campo moral humano e essa integração muito maior à luz de Marcos, como a gente já falou. Então esses, né, Casalcuri, Rutherford, eles veem que a matéria ela se propaga, que existe uma radioatividade, né, em relação à matéria. Então aquela matéria que era tão considerada como algo, né, que a gente possa pegar, cheirar, né, ela está cada vez, digamos, mais etérea, ela está cada vez menos sólida, não é? E de um modo geral, a gente não precisa pegar aí, no caso, simplesmente o urânio, né? Elementos radioativos, não. Esses estudiosos, eles verificaram que a matéria, de um modo geral, o que acontece com a matéria de um modo geral? Ela nasce, cresce, envelhece, ela se irradia. Então, aquilo que antes era matéria, agora é uma propagação de energia, né? Maxwell, mais à frente, né? Então, a gente está fazendo uma escalada aí da física só para ver o que é matéria, né? Esses conceitos da matéria. O que o Maxwell ele descobre? Tem um fio, né, passando corrente elétrica nesse fio. A gente coloca lá, né, o dedo na tomada, a gente vai saber, né, a gente vai saber o que é essa energia elétrica aí, né? Não vamos, evidentemente, não vamos fazer isso. Mas o que ele descobriu? Então, pega um fiozinho, coloca lá na tomada, colocou por fora desse fio, então que a gente está tomando a seção como se fosse a seção aí de um fio, né? A gente tem um campo que se cria, tem uma corrente elétrica passando nesse fio, em volta desse fio é criado um campo magnético, né? Então, se a gente ligar esse fiozinho na tomada, se quiser fazer um experimento, evidente que com fio encapado, né? Mas qualquer coisa que a gente ligue lá na tomada, então tem um fiozinho lá, se a gente colocar algo metálico, né, um pedaço de ferro, ali preguinhos, a gente vai ver que esses preguinhos eles ficam todos enfileirados. Ou seja, esse campo elétrico, essa corrente elétrica, ela gerou um campo magnético em volta dele, né? Então, antes a gente tinha só o conceito da eletricidade e a gente passou agora a ter também o conceito de magnetismo, né? Ímãs, né? Então, quando a gente coloca o prego do lado de um ímã, o prego ele é atraído, né? Dependendo da polaridade, evidentemente, desse ímã. Mas esses conceitos agora eles estão juntos, né? Da eletricidade e do magnetismo. Então criou-se aí um eletromagnetismo. Então, nesse atual momento, a gente fez esse trilhar
né, por essa visão dos físicos, a gente vai dar continuidade à visão de outros físicos e vai dar continuidade aqui à luz desse pensamento integrador tão brilhante que a gente vai ver um pouco mais para frente, como isso daqui a gente vai poder fazer uma integração à luz do campo moral e à luz de outras questões tão bacanas por meio de um pensamento, digamos assim, holístico em relação a esses fatos. Então, nesse vídeo a gente fica agora nesse momento, a gente para aqui e a gente vai continuar o assunto no próximo vídeo. Muito obrigado.